A paz do Senhor Jesus, um bom dia, como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos conversar? Então, a conversa de hoje é aquela passagem que Jesus manda os seus discípulos ir para o outro lado, lembra dessa passagem? Se você não conhece, você vai conhecer a partir de agora. Agora Jesus estava na multidão e ele pede que seus discípulos peguem o barco e vá para o outro lado encontrar com ele. Os discípulos obedeceram, pegaram o barco e foram. Mas aí deu a tarde, chegou a noite, na quarta vigília, que é a partir das 3 horas até a aurora, às 3 horas da manhã até o amanhecer, a Bíblia vai narrar que teve um forte vento. O vento, de repente, estava tudo muito calmo, tudo muito tranquilo com eles. E se tivesse tudo calmo, tudo tranquilo, ninguém ia se desesperar, ninguém ia se preocupar, ia chegar no seu destino. Mas o vento soprou. De repente, o vento começou a soprar naquele mar e levantando as ondas açoitavam o barco. Batia no barco a ponto de espantá-los, a ponto de preocupá-los. E eles, observando que Jesus estava do outro lado, se espantaram, atemorizaram. Uns pensaram até que era o fantasma, alguém do além. E Jesus, observando, sentindo medo deles, Jesus acalma o coração deles, fala: não temas, sou eu. Então, um deles falou: se és tu, manda que eu vá até ti. Que foi Pedro, muito ousado, como sempre. E Jesus mandou que ele fosse. Então, Pedro, ele saiu do barco em direção a Jesus, nas águas. E chegando no meio, Pedro começou a afundar. Quando ele afunda, ele pede socorro a Jesus. E Jesus imediatamente ergue suas mãos e pega Pedro, levanta Pedro do fundo. Vou parar até aqui para explicar para vocês. O Espírito Santo de Deus falando no meu coração que não é diferente com a gente. Eu já vi pessoas, eu mesmo já falei do medo de Pedro, da covardia de Pedro, das dúvidas de Pedro. Mas, gente, pensa aqui comigo que Pedro foi o único que teve coragem de sair do barco e caminhar sobre as águas. Pedro foi o único corajoso. E às vezes a gente tem medo de dar o primeiro passo. Por quê? Porque a gente tem medo. Como que a gente vai falar de Pedro? Que Pedro teve medo, não foi corajoso, foi um fraco? Se ele foi o único que saiu, os outros ficaram. E quem fica é fácil julgar. Quem não vai, julga quem tenta. E às vezes a gente tenta, e a gente às vezes fracassa, mas a gente tentou. Porque nós não somos diferentes de Pedro. Nós temos medo, nós temos dúvida, a gente bate um certo pavor na gente, por quê? Nós estamos no processo. Pedro estava no processo. Qual era o processo? Ele estava caminhando, enquanto os outros estavam parados observando ele. Pedro estava caminhando, ele estava no processo. E quem está no processo sente medo, bate as dúvidas, se sente sozinho, acha que não vai conseguir, se sente um fracassado. Isso é normal, porque nós não somos super crente.
Nós não somos um robô que alguém ali dá corda e a gente tem que sair obedecendo o comando. Não, nós somos seres humanos e somos limitados. E Deus nos conhece. Talvez você que esteja no processo esteja passando por medos, por dúvida. E passa tanta coisa na cabeça da gente que a gente não vai conseguir, que a gente quer desistir no meio do processo. Isso é normal. Isso é normal. Porque já pensou se você sair e vencer todas? Você não vai ter experiência. Aqui Pedro teve experiência. E no meio ele começou bem. Mas quando ele chegou no meio do processo, bateu dúvida. Por que ele afundou? Porque ele duvidou de que ele ia conseguir chegar até o mestre. Será que eu vou conseguir? Será que eu chego lá? E o caminho é longo. O caminho é distante. Às vezes a gente lê e acha que era tão perto, era tão próximo. Se fosse fácil, ele tinha conseguido. Se ele não conseguiu chegar até lá e no meio do caminho ele quase afundou, é porque o processo é doloroso mesmo. Sabe, aqui há um vento batendo no barco e eles têm medo porque eles estão ali naquela luta. Mas Pedro, ele sai, ele dá um passo em direção a Jesus. O alvo dele era Jesus. E quando ele sai do barco, ele foi certo. Mas no meio se atemorizou. Por quê? O vento ainda estava forte. O processo ainda estava acontecendo na vida de Pedro. Ele não afundou com as águas tranquilas. Ele não teve dúvida quando tudo estava bem. Bateu a dúvida, bateu o medo, porque o vento estava forte, porque as lutas estavam acontecendo. A Bíblia vai falar que o vento era contrário, o vento não era a favor, até porque se o vento fosse a favor, eles chegavam lá muito rápido, o vento era contrário. Luta você, tenta andar você com um vento contrário, um vento forte. Você vai cansar. Você vai ter medo do barco virar. Vai bater dúvida em você se você vai conseguir. Porque o processo não é fácil. O processo é dolorido. O processo, muitas das vezes, é você escutar palavras que vai te doer a sua alma. E você vai ter que colocar um sorriso no rosto e disfarçar a sua dor, para ninguém perceber o quanto está doendo na tua alma, o quanto que aquela palavra foi em direção ao teu coração e te machucou. Mas você sabe que tem um processo, porque só tem processo quem é chamado. Você sabe que você tem que fazer, você tem que passar. Você sabe que se você cruzar o braço e parar, você não vai conseguir, você vai estacionar, mas você tem que colocar um sorriso no rosto, disfarçar a sua dor e prosseguir, porque Jesus está do outro lado te esperando. Você pode ter dúvida, você pode ter medo, você pode ter pavor, você pode se espantar, você pode acordar um dia que você não esteja bem. Nem todo dia a gente está bem, nem todo dia você amanhece bem, nem todo dia você quer sorrir, nem todo dia você quer cantar, nem todo dia você quer conversar, nem todo dia você quer abrir a janela e agradecer. Tem dia que você só quer ficar na cama e você só quer chorar. Tem dia que você não quer falar com ninguém. Porque a dor que está dentro do seu coração é o processo que está acontecendo. E quem está no processo sabe o quão doloroso está no processo. E muitas das vezes no meio a gente quer parar. No meio a gente está afundando. Mas preste atenção, Pedro no meio quase afundou. Porque bateu o medo, que é normal. Mas observa que quando ele está afundando, ele clama ao Senhor, ele dá um grito. Ele dá um grito pedindo socorro. É diferente com você?
Não, no meio, quando você vê que você está afundando porque o medo tomou conta de você, o pavor tomou conta de você, o desespero tomou conta da sua alma, a dor é maior do que a sua visão enxergar do outro lado, porque a dor te sufocou, a angústia tomou conta do teu coração. É nessa hora que você percebe que você está afundando. E é nessa hora que você vai gritar pelo nome de Jesus. E se for possível, chamar Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não é feio. Não é uma voz de derrotado quem clama, não. Lembra de Bartimeu? Ele está no meio do caminho cego, sem visão. Ele começa a gritar e um dos seus discípulos fala para ele ficar quieto, para ele se calar, que o mestre não ia ouvir. Porque era impossível para o discípulo acreditar que Jesus ia ouvir alguém que estava no meio do caminho, sem esperança, sem visão, que não estava acompanhando Jesus, só estava no meio do caminho. Mas ele sabe que quem podia trazer esperança para ele era quem estava ali, que era o mestre. Mas não sabia eles que Jesus ia parar por causa do grito de socorro. É nessa hora que você está precisando, afundando, é que você vai gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não pare de gritar, enquanto Jesus não te socorrer. Às vezes Jesus não te socorre no primeiro grito. Às vezes Jesus não vai parar no segundo grito para te socorrer. No terceiro grito, lembra de Naamã? 7 mergulhos, não podia